queridos e amados irmãos, estamos aqui para darmos início a mais uma aula, mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade, queremos meditar com os irmãos sobre a lição de número 11 da nossa revista da CPAD. Deveria ser ministrada novamente no próximo dia 13 de junho, agora próximo domingo. Porém, nós ainda mantemos as nossas atividades restritas às regras de distanciamento social. Então, por essa razão, nós continuamos mandando a você, enviando a você o nosso abraço, a nossa paz do Senhor e também as instruções da Palavra de Deus através dessa videoaula. Espero que seja de bastante proveito para a sua vida espiritual, para a sua vida também social e familiar, porque tudo na Palavra de Deus envolve todas as áreas de nossa vida, Muito bem, a lição de número 11 da nossa lição é o presbítero, bispo ou ancião. Nós vamos ver que essas palavras são praticamente sinônimas durante o decorrer da nossa aula. Espero que você aproveite realmente essa aula e sirva de bastante reflexão para a sua vida. O texto áureo escolhido para a nossa lição está na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1 e o versículo de número 5, e nos diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros. Verdade prática: o presbítero o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. O texto bíblico tomado como base para essa nossa meditação se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, do verso 5 até o 7, e também na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 1 até o 4. Você pode ler tranquilamente aí na sua casa. Dentro dessa nossa lição, está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico dele é a escolha dos presbíteros. O primeiro item desse tópico é significado da função. Nós vamos tratar primeiro da função do bispo. O segundo item, a liderança local. O terceiro item, as qualificações necessárias para se exercer a função de presbítero. E então passaremos para o segundo tópico. O segundo tópico é a importância do presbitério. Vai tratar dessa importante função desse grupo de pessoas que auxilia na administração da Igreja de Deus. O primeiro item é significado do termo. Vamos dar uma passadinha na raiz dessa palavra, para nós entendermos o que significa. O segundo item é a atuação do presbitério. Quais são os níveis de atuação do presbitério dentro da igreja local. E terceiro item, a valorização do presbitério, resgatando assim algo que às vezes passa desapercebido, O terceiro tópico é os deveres do presbitério. Primeiro item, apacentar a igreja. Segundo item, liderar a igreja local. E terceiro e último item, ungir os enfermos. E, finalmente, partiremos para a conclusão. Fazendo uma introdução para nós entendermos melhor essa lição, podemos relembrar que na lição passada, ou melhor, na anterior, nós demos aqui uma rápida passagem sobre os tipos de governo que as igrejas atuais, na atualidade, utilizam. Falamos da igreja batista, da igreja metodista, da presbiteriana, da luterana, da anglicana, e, enfim, falamos também um pouquinho sobre as funções de governo dentro da igreja Assembleia de Deus do Brasil. Nós falamos Assembleia de Deus do Brasil, porque a Assembleia de Deus, de uma forma geral, que tem no mundo todo, nem todas elas seguem o mesmo ritmo, o mesmo tipo de governo,
mesmo tipo de liderança como nós exercemos no Brasil, que foi algo instituído já há muitos anos em reuniões ministeriais para definir as nossas posições com relação à administração da igreja. E também nós temos que levar em conta que no início da igreja, lá na igreja primitiva, né, no primeiro século, logo após Cristo ter voltado para a glória, após a sua ressurreição, havia os líderes, né, os apóstolos que foram incumbidos por Cristo de prosseguir com aquele trabalho, com aquela mensagem, e isso então demandou dos apóstolos uma capacidade de administrar. Por quê? Porque enquanto estava somente os 12 apóstolos, era algo até fácil de se lidar, né? Quando eles se reúnem no cenáculo, lá no capítulo 1 de Atos, né, capítulo 2 de Atos, e começa então aquele movimento crescer em relação à doutrina deixada por Cristo, começa então a aumentar a organização, né, aquela instituição, aquela sociedade, vamos dizer assim, ou aquela comunidade, como preferirem, e isso então demandou que se buscassem formas de se governar. Isso parece que nasceu agora com o cristianismo, né? Depois da passagem de Cristo pela terra, sua morte, ressurreição e assunção aos céus, mas isso já remonta a muito tempo, né? Remonta à antiguidade. Se em todos os locais onde há um agrupamento de pessoas com a finalidade de uma atividade específica, em todos os lugares, em todas as organizações, em todas as comunidades, em todas as ajuntamentos de pessoas, né, que possuem uma finalidade, que pretende realizar alguma coisa, sempre houve a necessidade de acontecer, de existir um líder, né? Tem que haver um líder, porque se deixar as pessoas fazendo cada uma o que quer fazer, acaba a atividade principal, né, a atividade fim, acaba não sendo alcançada. E isso não é novo, como eu disse há pouco, né? Isso aí, se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 18 de Êxodo, logo após Moisés tirar o povo do Egito e adentrar no deserto, né, que eles começaram a caminhar no deserto, em um determinado momento, já havia acontecido algumas atividades interessantes ali com o povo de Israel no deserto, já tinha havido até uma guerra, né, e contra um povo que se levantou contra a nação de Israel ali no deserto, e fez com que, em um determinado momento, o sogro de Moisés, Jetro, trouxesse até Moisés a sua mulher e seus filhos, né, para incorporar ao povo e seguir jornada a família toda. E num dado momento, o sogro de Moisés, Jetro, passou a observar como estava acontecendo, né, a administração de Moisés com aquele povo, o povo de Israel. E ele percebeu que um dia Moisés passou o dia todo sentado, uma roda de pessoas à sua volta, e todos eles perguntando, questionando, tentando solucionar alguma coisa, trazendo um problema, trazendo outro, e de repente, no final do dia, o sogro de Moisés chama do lado e fala: olha, Moisés, o que você está fazendo não está certo. Se você continuar assim, tanto você vai ficar cansado, quanto o povo não vai ser atendido. Ou seja, o povo vai ficar, você vai ficar em dívida para com o povo. Então ele chama Moisés do lado e fala: olha, você precisa levantar pessoas idôneas que saibam fazer, que conheçam todas as características que você está trazendo para este povo, conheça a vontade de Deus, sejam homens de bem, homens bem situados no meio do povo, respeitados, né? Então você pode dividir com ele as tarefas que você está tendo. Assim, você ficará apenas com a administração global do povo. E o povo, então, poderá recorrer a essas pessoas para dirimir suas dúvidas, para intermediar alguma intriga, algum problema que esteja havendo. Enfim, orientou Moisés nesse aspecto. E nós vemos que dali em diante, então, Moisés ficou como sendo o líder supremo e as outras causas eram tratadas por essas pessoas. É uma forma de governo que nós entendemos que faz
parte da humanidade, né? A humanidade, todo lugar tem que ser assim. Quando nós olhamos para o caso de Neemias, Neemias organizou tudo à sua volta. Ele não, embora ele tenha assumido a responsabilidade, ele delegou funções. Isso que é muito importante, aprender a delegar, né? Não perder o controle, mas delegar funções e orientar aquele grupo menor de pessoas para que aquele grupo menor de pessoas então possa administrar a comunidade, a organização como um todo, visando um fim maior, um bem maior, que seria o objetivo final daquela reunião, né, daquela união de pessoas. Muito bem, então sempre houve isso, e no cristianismo não é diferente, né? Os líderes do início da igreja sentiram essa necessidade, tanto de levantar pessoas idôneas responsáveis para ajudar a conduzir a obra, porque uma pessoa sozinha não dá conta de tudo, né? Porque a obra começou a crescer, como a igreja hoje, e além disso, também dividiram as funções. Temos bispos, né? Nós vamos falar de bispo, ancião e presbítero, né? Que na realidade são sinônimos, inclusive de pastor, que eles podem exercer a função de pastor, né? Nós vamos ver no decorrer da lição, e isso faz com que esse grupo de líderes, né? Chamado de presbitério, do grego é presbiterium, que é a função que é a união de todos os presbíteros, né? Uma comunidade de presbíteros para poder cuidar é uma cúpula, né, da igreja, para poder cuidar dos bens da igreja e do bom andamento da obra de Deus na terra. Então os presbíteros, ou bispos, ou anciãos, que são palavras sinônimas, têm essa incumbência de auxiliar o líder principal, que no caso da Assembleia de Deus é o pastor, né? Normalmente o pastor presidente. Tá bem? Primeiro tópico da nossa lição: a escolha dos presbíteros. O primeiro item desse tópico diz assim, ó, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudos, né, e palavras-chave, o termo presbítero, do grego é presbíteros também, né? Tem uma pequena diferença de escrita, mas a pronúncia é a mesma. É uma forma comparativa de uma palavra presbis. Essa palavra, ela conota uma pessoa de mais idade. Quando fala presbis, né? Ela conota uma pessoa de mais idade. Normalmente, é daí a palavra ancião, né? Que normalmente remete a pessoas mais idosas. E por que remete a isso? Porque normalmente as pessoas mais idosas, as pessoas mais experientes, elas são mais ponderadas, elas raciocinam mais, elas não se deixam levar por um lado de doutrina, né? Ela sempre pondera, há uma ponderação, né? Normalmente essas pessoas são assim, né? São mais tranquilas, né? E então a palavra presbíteros se remete a ancião, tá? Esse é o significado dessa função. E como substantivo também, né, os judeus empregavam essas palavras, presbítero, né, com um título de dignidade dos indivíduos experientes. Um título que era dado um título de presbítero à pessoa que era mais idosa, que se destacavam das outras pessoas, que tinham a capacidade de orientar, de ajudar, de instruir, de aconselhar. Então, por isso era formada o presbitério, né? Como eu já disse nas lições passadas. O segundo item do tópico 1, que é a escolha dos presbíteros, fala sobre a liderança local. Nós vimos no textuário da nossa lição que Paulo ele orientou a Tito para que ele fosse, né, tá em Tito capítulo 1, verso 4, né, que ele fosse do 4, 5 e até o 7. 4, 5 até o 7, a gente consegue pegar essa passagem bastante interessante. O apóstolo Paulo ele cuidou de pedir para que Tito levantasse presbíteros na igreja, escolhesse. A gente fala levantar, né, não é tirar do chão, né? Levantar é escolher presbíteros, é nomear presbíteros, para que ficasse mais fácil de administrar a igreja. Então, quando eu disse a semana retrasada que
A Igreja Batista, por exemplo, ela adota mais um sistema de governo congregacional e usa mais a democracia entre todos os membros para escolhas, para as definições de suas metas, né? Para levantar, para acertar as suas doutrinas. Qualquer problema que haja dentro da igreja é resolvido de uma forma congregacional, ou seja, envolve todos os membros, né? É uma forma até interessante, porque dá oportunidade de todos os membros participarem, mas, biblicamente, nós vemos que o apóstolo Paulo orientava que o líder, né, o pastor, fosse lá e escolhesse os presbíteros. Né? É claro que um aconselhamento, uma indicação de alguém que já está na comunidade há mais tempo ajuda, né? Mas a decisão final deveria ser do próprio pastor, no caso aqui Tito, né? Que foi levantar suas igrejas e foi escolher os seus presbíteros. Né? Então fica claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros, até nas comunidades antigas, ok? Porque ele levantava os presbíteros ficava como sendo o pastor daquela igreja local e ele partia para outros lugares para fundar mais igrejas e, enfim, coordenar todo o campo onde ele estava atuando. O terceiro item do primeiro tópico fala sobre as qualificações do presbítero. Olha só, desde o início nós estamos falando que presbítero ou ancião ou bispos são palavras sinônimas, né? Então, quando falamos de ancião, precisa, para que lidere um grupo, algumas qualificações, né? E essas qualificações têm que ser observadas tanto por as pessoas que estão próximas do pastor, porque pode auxiliar, como eu disse há pouco, não levando assim, no caso da Assembleia de Deus, a uma Assembleia Geral de toda a comunidade para escolher o presbítero, mas o presbitério, o próprio presbitério da igreja que indica as pessoas, né, para ser o novo presbítero, para ser consagrado o novo presbítero, né. Então, as qualificações necessárias, está lá, você encontra lá em Atos capítulo 11, quando fala em presbítero, na Bíblia normalmente fala no plural, viu? Mas sempre que você encontra a palavra presbítero da igreja, na Bíblia, normalmente ela está no plural. Você pode conferir lá em Atos capítulo 11, verso 30, por exemplo, fala sobre os presbíteros ou anciãos, né? Quando ela fala presbítero, no outro versículo fala ancião, no outro versículo fala bispo, você pode pensar que são três categorias diferentes, mas está se referindo à mesma função. Tá? São sinônimos, acabamos de falar. Então, Atos 11:30, no capítulo 15 de Atos, no verso 2, no verso 4, no verso 6, você vai encontrar essa palavra sempre no plural. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, verso 17, você também vai encontrar essa palavra no plural. Tiago, capítulo 5, verso 14, também está no plural. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, quando Pedro fala que ele também é um presbítero, ele fala dos presbíteros da igreja, né? Que devem ser pessoas idôneas, pessoas apacentadoras, um pastor, um verdadeiro pastor de ovelhas, ok? E as qualificações para essa função, né, ela se encontra lá no capítulo 1 de Tito também. Se você olhar na nossa leitura bíblica, né, você vai poder entender, por exemplo, que no verso 6 está escrito assim, olha, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, olha só, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Dissolução é aquele que gasta dinheiro sem precisar, é aquele que é esbanjador, sabe? É isso aí. Então, porque convém, o verso 7 prossegue, né, que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, né? Olha só, então para que se escolha um presbítero, essas qualificações devem ser levadas em conta para que a igreja não venha a sofrer depois com escolhas erradas, que só trazem prejuízo. Às vezes por uma escolha errada,
né? Uma igreja ela se enfraquece, porque uma igreja que possui bastante membros, de repente, no meio das pessoas, sempre tem aquelas que olham para todos quanto é lado, né? Sempre procurando alguma coisa do que se queixar, né? Então, quando há uma escolha errada, uma escolha mal feita, muitas pessoas ficam sentindo com isso e às vezes até abandonam a igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado na escolha dos presbíteros, porque são pessoas de destaque. É uma função que todos respeitam, toda a comunidade respeita, é uma função que tem a sua importância, que é o tema do tópico 2, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Então é necessário que seja muito bem escolhido. Tá bom? Bom, nós vamos partir então para o tópico de número 2 da nossa lição, que fala sobre a importância do presbitério. Qual a importância do presbitério dentro da igreja? Alguém pergunta, para que ter presbítero? Nós já temos pastores, né? Bom, o significado do termo o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo capítulo 4, verso 14, o seguinte: não despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Olha só, o presbitério é que passou para Timóteo, no caso Paulo falando a Timóteo, né? Ele tinha aquele dom e tinha aquela disposição de trabalhar, porque para ser presbítero também há uma necessidade de que haja uma disposição do indicado ao presbitério para trabalhar para o Senhor, né? Independente se vai ser remunerado ou não. Então há uma necessidade de ter pessoas que realmente estejam dispostas e disponíveis a trabalhar para Deus, né, que tenham coragem de assumir funções, mesmo sem remuneração às vezes, né? É claro que se for possível remunerar, não há nada de errado quanto a isso, mas precisamos encontrar pessoas que sejam dispostas a doar a sua vida para o rebanho de Deus, para o bem do rebanho de Deus. Então, a função do presbitério, por exemplo, ela é essa de impor as mãos até para ajudar as outras pessoas e para consagrar outras pessoas ao mesmo ministério, né? Então foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando ele acerca do reconhecimento do ministério de Timóteo. Ele tinha que reconhecer aquele lá que foi dado por um conselho de obreiros, né? Foi o presbitério que concedeu a ele aquela função. Então ele tinha que valorizar aquilo. O segundo tópico, a atuação do presbitério. Olha, os apóstolos, os anciãos lá da igreja primitiva, né, eles foram chamados para debater e legislar também na igreja. Olha só, a Bíblia Sagrada é a doutrina mestre da nossa igreja. O cristianismo é baseado exclusivamente nas doutrinas bíblicas. Acontece que a humanidade, o curso da humanidade é dinâmico. Então, quando ocorre eventos totalmente alheios ao que acontece na igreja, há uma necessidade, muitas vezes, de se entender melhor a doutrina e, às vezes, não acomodar e adaptar a doutrina àquilo que está acontecendo, mas usar aquilo que está acontecendo, ver o que pode ser feito sem ferir a doutrina bíblica. E isso é muito complexo de se fazer. Uma pessoa sozinha, ela pode ter uma linha de pensamento, embarcar numa linha de pensamento e chegar lá na frente que pode quebrar a cara. Mas quando se reúne um presbitério de pessoas idôneas, conhecedoras da palavra, que maneja bem a palavra da verdade, que conhece a doutrina e conhece as regras da própria igreja em que ele pertence, a própria denominação que ele pertence, esse grupo de pessoas tem condições muito melhor de acertar nas suas decisões e às vezes até ajeitar a igreja para que ela não sofra as investidas do mundo, né? Nós podemos ver isso, por exemplo, no concílio lá de Jerusalém, está lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você pode ler tranquilamente na sua casa, que começou a haver uma divergência muito grande, né? O próprio Paulo, né, e Barnabé tiveram uma dissensão muito grande, e um queria uma coisa, o outro queria outra. Pedro falava da circuncisão, Paulo falava que não precisava da circuncisão. O que foi feito? Foi feita uma reunião de todos em Jerusalém,
e ali chegaram a um consenso comum. E o mais interessante é que depois que saíram do consenso, daquele concílio de Jerusalém, né, eles saíram pelas redondezas e foram ensinando nas igrejas que já estavam fundadas aquelas normas, aquelas regras que foram definidas naquele concílio. Então, não é nada novo, não é nada errado quando a igreja, por exemplo, se posiciona diante de algo que o mundo está, que a sociedade de uma forma geral está enfrentando. Nós podemos tirar algumas conclusões dessas, por exemplo, que no início da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, né, o nível de regras que a igreja possuía era muito crítico para a nossa sociedade brasileira. Por quê? Porque vieram de dois fundadores, né? No caso do Narving e Daniel Berg, né? Que eles vieram de outro país, que tinha outra cultura totalmente diferente, e não tinha como implantar a mesma cultura num país tropical como o nosso. Isso causou, durante muitos anos, muita intriga no meio das igrejas. Houve até divisões de igreja, porque uns que aceitavam de uma forma e outros não aceitavam daquela forma, acabavam abrindo outra igreja, fundando outra denominação, né? Isso é muito... embora haja uma participação divina nisso, porque eu vejo dessa forma, quanto mais distribui a igreja, mais pessoas o evangelho alcança, mas as formas de se interpretar que se chocavam. Era complicado para eles levar isso adiante. Então, no decorrer dos anos, muitas coisas foram se adaptando. Alguém vai dizer, pastor, o senhor está dizendo então, que nós temos que nos adaptar com o mundo, conformar com o mundo. Não, não é dessa forma. Mas, por exemplo, quando surgiu o rádio, né, houve uma confusão tremenda, que o rádio poderia ser até do diabo, né? Olha só, o crente não pode ter rádio em casa, né? E de repente, aquilo começou a trazer tanto problema que nessas reuniões, nessas convenções ministeriais, né, que se reúnem para debater alguns fatos, inclusive esse foi um dos assuntos, né, muito debatido durante muitos anos, chega-se à conclusão que não tem nada, não está ferindo em nada. Aliás, o rádio foi uma grande ferramenta para se divulgar o evangelho mais ainda. O mesmo aconteceu com a televisão, né? Sem levar ainda para o lado da vestimenta e dos costumes, né? Principalmente das mulheres, né? Nós temos que aceitar o fato de que por muito tempo a igreja, de uma forma geral, eu não estou falando do cristianismo e nem a Bíblia, porque é isso que precisa entender. A estrutura da Bíblia não foi ferida quando algumas regras de vestimenta, regras de cabelo, né, regras de possuir bens em casa foram alteradas. Não é que a Bíblia deixou de ser a verdade, não. Ela simplesmente, o concílio do presbitério é que tem essa função de auxiliar, o pastor pode levar o problema até o ministério, todos discutem e chegam então a uma forma unânime de pensar e de agir, para que a igreja não venha sofrer as consequências, né, de uma decisão tomada de forma errônea. O terceiro tópico, a valorização do presbitério. O presbitério tem que ser valorizado, porque desde o começo da igreja cristã, a essência do presbitério ela tem fundamento na palavra de Deus. A palavra de Deus, eu já dei alguns exemplos aqui para os irmãos, né? Ela traz esse tipo de eventos para que a gente possa aprender com eles, né? Quando olhamos para a igreja primitiva, quanta coisa aconteceu. O cristianismo, quando Cristo veio e o cristianismo iniciou aqui nessa terra, né? Iniciou com Cristo, continuou com os apóstolos e segue até os dias de hoje. Nós estamos aqui hoje ainda levando essa bandeira, né, do cristianismo adiante. Nós entendemos que muita coisa mudou na sociedade. A igreja, ela dentro daquilo que a Bíblia nos orienta, a igreja também se acomodou a essas transformações, né? Haja vistas, por exemplo, você analisar as missões, né? As missões internacionais, intercontinentais. De maneira nenhuma, não adianta levar os costumes de um país ocidental, de um país tropical como o Brasil, para um país oriental, por exemplo. Não vai funcionar lá. Um país da África, por exemplo, onde os costumes, a cultura é totalmente diferente.
Isso muda a cultura, muda os costumes, mas a estrutura da palavra de Deus, os fundamentos da fé cristã e a doutrina de Cristo, da salvação, do Espírito Santo, a doutrina da igreja não vai ser alterada de forma nenhuma. Então o presbitério tem que ser valorizado porque ele é responsável por tudo isso. Alguém acha que é somente o pastor que tem toda a autoridade de mudar, de acertar ou de corrigir alguma coisa? Não, os pastores também têm, até porque a palavra ancião, o pastor, o bispo, né? Ela também tem essa conotação, né? A mesma função dada por presbítero, bispo, ancião ou pastor são as mesmas funções, né? Então, só para nós entendermos melhor, né, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele orientou a igreja lá no início, o governo da igreja, o ministério da igreja, né? E ele diz o seguinte, ó, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Então, a importância do presbítero é muito grande. Ele tem que ser dedicado à palavra de Deus, ao ensino, né? A doutrina, tem que conhecer muito bem a palavra de Deus. De preferência que procure um curso teológico, vá se especializar, procure ler bons livros, né, para que a mente possa abrir um pouco e entender melhor as nuances que nós temos dentro da Bíblia quando lemos a palavra de Deus, e muita gente às vezes não entende, né? Eu tive um fato há muito tempo atrás de uma pessoa, por exemplo, que chegou até mim falando sobre um versículo da Bíblia. Não vou nem citar para não demorar muito, né? Mas ele citou um versículo da Bíblia e falou que não estava entendendo o versículo. E era simplesmente uma questão de saber ler direito, porque ele pulou a pontuação, mudou o sentido do versículo. Então eu expliquei bem, não, você tem que ler assim, assim, para aqui, porque é uma vírgula, agora é outra coisa, é outro pensamento. Então há uma necessidade de estudar, de se aperfeiçoar, de se esforçar mesmo, né? Para que entenda bem a palavra de Deus, né? Então, apesar de haver um pastor titular no governo das igrejas, né, normalmente, né, a igreja não é liderada por uma única pessoa, né? Não é um único líder, mas por um conselho de obreiros. Confere isso lá, está em Atos capítulo 20, verso 17 até o 37, Efésios capítulo 4, verso 11, 1 Pedro 5 e 1 e 2, né? Então você vai entender por que nós devemos valorizar o presbitério, dadas as funções que ele ocupa no meio da nossa igreja. Para os irmãos terem uma pequena ideia, uma questão histórica até, a Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil de 1937, em São Paulo, né, lá nessa convenção foi debatida a questão sobre se os anciãos, os presbíteros, né, não poderiam ser considerados pastores. Porque a Assembleia de Deus tem o seu governo bem definido, né? Nós temos o pastor presidente, o pastor local, o pastor de uma região, né? E dentro desse pastor da região temos os presbíteros. E normalmente esses presbíteros dirigem congregações, dirigem igreja, têm seus trabalhos. E às vezes foi colocado pela Igreja Assembleia de Deus como o presbítero sendo o último passo, o último degrau antes de chegar na função de pastor. Não está errado. Isso aí está correto. Por quê? Porque há uma necessidade de se implantar bastante igrejas, e às vezes uma congregação de um bairro grande, de uma cidade grande, ela pode ter várias outras congregações filiadas a ela, e ela ligada a uma convenção maior, né? Então, cada igreja possuindo um pastor e o seu presbitério seria o ideal. Então ficou definido nessa convenção de 1937 em São Paulo que o governo da Assembleia de Deus teria os pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Nós já falamos que algumas igrejas adotam também o cooperador, que ainda não chega a ser um diácono, mas trabalha na mesma função do diácono, né? Então tem o diácono, depois tem o presbítero, que é o bispo ancião, né? Presbítero, bispo ancião, e o pastor, o evangelista e o pastor. Então, o último estágio do presbítero, antes de ser consagrado como ministro do evangelho, que tem um reconhecimento abrangente.
no caso do Brasil, um reconhecimento nacional através da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Segundo item, dos deveres do presbitério, ou melhor, eu vou entrar agora então nos deveres do presbitério, que é o terceiro tópico. O primeiro item fala apacentar a igreja. Quando fala de apacentar, já conota que nós estamos falando de pastores. Então a função do presbítero também é apacentar. Se ele está num grupo de ministério, onde há um pastor presidente e há os presbíteros, há os pastores auxiliares, existem os evangelistas, né, e tem os presbíteros. O grupo todo, ele é responsável por administrar toda aquela junção de igrejas, de congregações, de igrejas sedes, né? E isso, e quando se designa um presbítero para dirigir uma congregação, pode ser um pastor, pode ser um evangelista, mas pode ser também um presbítero, aí então ele exerce a função de pastor. E a função de pastor, né, tem o dever de alimentar o rebanho de Deus, com a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele exortou os presbíteros da época dele lá, né, acerca dessa tarefa que ele tem que alimentar. 1 Pedro capítulo 5, verso 2, a parte A do versículo fala, né? Então, apacentar a ovelha do Senhor tem que ter cuidado, tem que saber cuidar do corpo de Cristo. Nós estamos falando de algo muito sério, né? Então, você lê lá em 1 Pedro capítulo 5, é todo o capítulo que você vai aprender muito mais, né? O segundo item desse tópico 3 dos deveres do presbitério fala de liderar a igreja local. Se ele é colocado, por exemplo, um presbítero como pastor em uma congregação de uma cidade, por exemplo, ele tem a liderança da igreja local. Embora ele deva favores, e tem que reportar, né? Ele deve se reportar ao seu pastor presidente que cuida de todo o campo. Mas na igreja local ele exerce a liderança daquela igreja, né? Para isso ele precisa saber governar bem a sua própria casa e ser apto para ensinar. Por que Paulo escreveu isso ao Timóteo? Aí no capítulo 3, verso 2, né? 2 até o 4 de 1 Timóteo que ele fala isso. Por que ele deve saber governar a sua própria casa? O apóstolo Paulo explica, porque se ele não tem cuidado da sua própria casa, ele vai ter cuidado da igreja de Deus, da casa de Deus. Então, ele tem que liderar a igreja local e com zelo, né? E ser apto para ensinar. Não adianta colocar pessoas na direção de uma igreja onde ele não tem a capacidade de ensino. Você vai dizer, mas ele é o único que pode ensinar? Não, ele vai ter mais obreiros com ele, tem pessoas que trabalham com ele, tem pessoas mais formadas, às vezes, do que ele, que pode até auxiliar. Mas a função principal do ensino tem que ser dele. Nós olhando em nossas igrejas, os ensinos que nós temos na igreja, normalmente o pastor da igreja são os responsáveis pelos ensinos, né? Quando eu digo ensino, eu estou falando em escola dominical. Escola dominical, nós temos várias classes, né? Sob a supervisão de um pastor presidente, nós temos diversos professores que ministram a palavra de Deus. E nem sempre são pastores, nem presbíteros, né? Mas são pessoas capacitadas para isso. Então, a função de apto para ensinar é naquela reunião geral. É quando há um culto de ensino onde toda a igreja, toda a comunidade participa. Então, ele tem que ter essa capacidade de ensinar, né, a palavra de Deus. Terceiro e último item, né, do tópico 3, ungir os enfermos. Essa tarefa de ungir enfermos parece algo inventado assim, simplesmente dentro de uma sociedade. Não, não é. É uma prática muito, muito antiga. O cristianismo já usa isso, né? Desde o começo da igreja. Tiago, capítulo 5, verso 14, fala muito que isso, né? Até o versículo diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, olha só, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Há até um costume da igreja católica, também na Inglaterra, que eu acredito até que é bem virado junto com a anglicana também, que os bispos, eles têm uma reunião anual em que eles reúnem a comunidade toda, é como se fosse uma festa da igreja, né? E naquela festa eles oram
sobre óleos, azeite em vasos muito grandes, né? E aqueles vasos de azeite ficam então armazenados dentro da catedral. E as igrejas, as capelas e as igrejas que existem na região vão até o bispo principal e pegam um pouco do óleo que foi consagrado lá nessa festividade para levar para suas comunidades menores e lá então realizarem o ato de ungir enfermo. Então esse ato de ungir enfermo com óleo, a gente vê muito tipo de igrejas que adotam sistemas muito diferentes, muito fora desse ensino bíblico, né? Onde pega azeite e derrama no chão e faz um monte de coisa, e joga um monte de coisa dentro do azeite, fala que depois põe fogo e Cristo queima tudo o pecado, queima a doença. Não, não é o que a Bíblia fala, é ungir o doente com azeite, impondo as mãos sobre o enfermo, com as mãos untadas de azeite, ungir então a pessoa. Isso é um procedimento indicado na Bíblia. Se é indicado na Bíblia, nós temos que entender como sendo um ato de unção de enfermo que não pode ser banalizado, tá? Na igreja local, não pode ser banalizado, porque revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem que se sentir à vontade em procurar o presbítero ou qualquer membro do presbitério, né, o presbítero da igreja ou qualquer membro do presbitério local, para orar por ele, receber oração, e pela fé Deus faz a grande obra. Amém, meus irmãos? Estamos então partindo nesse instante para a nossa conclusão da revista, e como eu sempre procuro fazer, eu leio na íntegra a conclusão que está colocada na nossa revista, para que os irmãos possam acompanhar, porque tudo que nós estamos falando está direcionado na nossa revista, ok? Nós não estamos aqui trazendo... É claro que a gente acrescenta algumas informações a mais do que tem às vezes na revista, mas sempre considerando a estrutura da lição que nos é fornecida pela casa publicadora. A conclusão diz assim: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral, e nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja. Quais são elas? Evangelização, ensino da palavra de Deus, oração, unção de enfermos, auxiliar o pastor. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos, dentre essas responsabilidades do presbitério, requer que nós, com as nossas orações, possamos auxiliá-los e pedir que Deus possa capacitá-los cada vez mais para que a obra de Deus não sofra solução de continuidade. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que essa aula possa levar você a mais reflexões sobre a forma de governo que temos na Assembleia de Deus e também entender melhor o termo e o significado e as funções do presbitério da igreja. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até uma próxima, se Deus quiser.